noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus nesta noite feliz, neste santo lugar. Eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus nesse santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Boa noite, a paz do Senhor. Estamos aqui em mais uma live. Por enquanto estamos impedidos de estar no santuário, no templo do Senhor. E nós fazemos deste lugar o altar e da sua casa a nave do templo, onde você vai glorificar o Senhor, vai adorá-lo na beleza da sua santidade. O tema hoje é um tema bem expressivo. Quando Deus endurece o seu coração. É isso mesmo. Quando Deus endurece o seu coração. Muitas vezes nós ficamos com esta piada, né? O evangelho de hoje, em muitos lugares, não passa de uma piada de muito mau gosto, né? E trata Deus como um ser qualquer, como um bonachão sem ter o que fazer, como um indivíduo que parece que tem prazer nas falcatruas e nas maldades daqueles que dizem que o servem, né? Estou falando de quem o servem porque o amor de Deus não é para todo mundo. Aí você fala para você, mas pastor, é uma heresia. Me prova que é heresia. Eu vou dar a Bíblia para você e você prova dentro da Bíblia que é heresia. O Senhor mandou nós amarmos uns aos outros, o seu povo. Deixou claro que Deus amou o mundo, tá? Deus amou o mundo que deu o único filho dele, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E crer em Jesus é uma coisa muito fácil. Muitas pessoas que não têm nada a ver com Cristo falam, eu creio em Jesus, eu creio. Né? Já assistiu o filme, já chorou, já se derramou em lágrimas na paixão de Cristo. Só que acreditar isso significa. Crer é algo muito mais potente, muito mais dramático. Né? Vou dizer a verdade, tem que ser dramático. O crente, ele só é crente de verdade quando ele é dramático. Quando ele é um crente muito sociável, quando ele é uma pessoa que tudo tá bom, Deus ama todo mundo do jeito que está, você nunca foi crente na sua mísera vida. Pelo contrário, você até hoje se enganou. Só que Deus não se deixa enganar. E também diz, também não se deixa escarnecer.
tá? O que você plantar, o que eu plantar, nós iremos semear, tá? Se plantarmos no Espírito, beleza, a vida eterna nos espera. Mas se plantarmos da carne, o inferno existe. E o remetente, o endereço de muitos já está escrito lá. Já tem até a caixinha dos correios. Então nós precisamos parar de meninice e entender o que Deus fala, tá? Porque o que eu vou falar aqui hoje para você, uma palavra que vai revelar profundamente que Deus não é aquilo que você pensa, mas também que a sua bondade e misericórdia alcança aqueles que se arrependem verdadeiramente e que querem ter uma vida decente, uma vida boa com Deus, ter uma vida boa com os amigos, uma vida boa com a família, uma vida boa com o patrão, uma vida boa com os professores, uma vida boa com todo mundo. Isso não foi prometido para mim nem para você. No mundo tereis aflições. E as aflições é isso mesmo. Conviver não é fácil, não é brincadeira, ok? Vamos louvar a Deus com mais um hino? Já tem alguém aí? 19 pessoas online, 19 celulares. Compartilha, meu irmão. Boa noite, paz do Senhor Chama Jesus, todo mundo igreja. aí. Que Chama os crentes saudade da preguiçosos igreja. aí para vir ouvir Deus falar. Olha o que eu aprendi nessas décadas, né? Eu falo sempre que vim de um evangelho que era pregado com muito rigor, muita dureza, né? E era pregado com dureza, mas não me afetava. A gente às vezes era maleável com algumas pessoas para que elas pudessem entender, mas não me afetava a rudeza que era pregado, né? Primeiro porque a palavra não se encaixava em mim, tá? Sabe por que tem crente que odeia pastor que prega a verdade? Porque está encaixando tudo nele. Ao invés de ele falar assim, pô, Deus está falando comigo, ele fala assim, miserável, julgador, né? Poxa vida. Eu quero dizer uma coisa para você, que a palavra de Deus nos julga 24 horas por dia. Tudo aqui que não condiz com a verdade e encaixa na gente, prova só duas coisas, que estamos certos ou totalmente errados. Então vamos fazer uma oração e logo em seguida vamos louvar Deus com alguns hinos. Glória a Deus. E vamos entrar nessa palavra aqui que até eu estou com medo hoje. Glória a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Aleluia, Jesus. te dou graças no nome de Jesus por esse momento. E não é por merecimento, não. Ninguém é merecedor de estar na sua presença. Por um ato inaudito na cruz, Jesus Cristo, seu Filho, nos justificou para isso. Infelizmente, nem sempre estamos no patamar que deveríamos estar. É verdade, a tua palavra é pura verdade. Aflições do dia a dia, as vicissitudes das vidas, infelizmente, traz para nós situações muito constrangedoras. E nós sabemos que o justo vive da fé. Eu falo, eu brigo, eu levanto a voz, eu alço a voz em direção ao teu trono, porque eu sei quem tu és, e eu não tenho medo do Senhor. Eu aprendi a respeitá-lo. Eu te sirvo porque eu te amo. Eu te sirvo porque eu creio na tua palavra. Não é por força, não é por violência, e creio que todos que estão ouvindo sentem a mesma coisa. Ninguém tem medo do Senhor. Ter medo do Senhor significa simplesmente achar, acreditar que o Senhor é um tirano. Isso o Senhor não é. Mas eu vou mostrar verdades aqui que o Senhor mesmo revelou pela sua palavra. Verdades que o Senhor também não é Deus de brincadeira, mas é um Deus santo, um Deus justo, um Deus que faz o que quer na hora que acha melhor. O Senhor salva quem quer, tem misericórdia de quem quer, faz juízo com quem quer, enfim, queira aquilo que o Senhor quiser. Eu assino embaixo, com o meu glória, com o meu aleluia, porque eu não tenho nenhuma capacidade, em hipótese alguma, de interferir. Vivemos sim num país que se diz democrático, e a democracia só provou aquilo que eu aprendi há mais de 30 anos atrás, um fracasso total. Mas nós somos teus servos, e estamos aqui para vencer democracia, para vencer ditaduras, para vencer impérios, para vencer reinos, para vencer simplesmente a maior plataforma que irá existir, que é do anticristo, aquele que te odeia. Crendo em tua bondade, em teu favor, eu te peço, abra o entendimento da minha cabeça, da minha mente, da minha vida.
Abra o entendimento de cada um que se encontra nesta live, que está chegando ou que irá presenciar. E faça-nos entender que verdadeiramente o Senhor tem limites para respeitar. Isso que nós muitas vezes não respeitamos, os limites do Senhor. Nós sempre estamos preocupados com os nossos limites, mas esquecemos que o Senhor é Deus e, por ser santo e justo, tem limites também que o Senhor deve respeitar para cumprir tua palavra. É claro o que o Senhor disse lá em Jeremias: eis que velo sobre a minha palavra, ou sobre ela, para cumprir. Jeremias capítulo 1 nos traz, Senhor, uma verdade gloriosa sobre o Senhor. No versículo 11 está a vara de amendoeira e também está o seu poder em justificar que a tua palavra está acima de todos nós. E é crendo assim que eu te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém? Amém. A palavra está acima de tudo. Glória a Deus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o seu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o seu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Glória seja o nome do Senhor. Endurecer o coração. Nós sabemos que nós temos esta habilidade. Nós sabemos que endurecemos o coração constantemente, né? A dureza do coração do homem trouxe grandes prejuízos. Por exemplo, a lei só foi dada por Deus ao homem mediante a dureza do seu coração, né? E nós acompanhamos esses momentos de trevas que estamos vivendo, né? E vemos as autoridades não sendo competentes. Nós vemos pessoas que deveriam velar por nossas vidas, mas isso aí não tem como você acreditar nisso de verdade, não. O Império Romano, os soldados romanos, eles abafavam o povo. O povo não tinha liberdade. Era um império, era uma ditadura terrível. Então, o que estamos vendo hoje é o Império Romano do Anticristo, voltando. A Bíblia diz que quando Jesus voltar nas nuvens, vai levar a igreja. Mas quando ele voltar como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aqueles que o traspassaram o verão. Ou seja, o mesmo império.
o mesmo império, ou seja, o mesmo espírito, as mesmas qualidades de pessoas, se é que podemos chamar de pessoas, né? Nós sabemos que o que está acontecendo hoje só nos leva a crer que devemos nos humilhar mais, que devemos nos preparar mais, que devemos nos consertar mais. Eu sou o pregador do conserto, não adianta. Eu não poupo meus erros, eu não poupo quem está em meu lado. Por que eu vou poupar você, sendo que a palavra me ensinou que eu tenho que andar reto diante do Senhor? Né? Uma coisa me chama a atenção, lá no capítulo 4 de 2 Reis, se não me engano, né? Uma mulher se aproxima de Eliseu e diz para Eliseu que está completamente aturdida, que está completamente assustada, assombrada, sem saída, porque o servo de Deus, temente a Deus, presta atenção, o servo de Deus, temente a Deus, que amava a Deus e reconhecido por Eliseu, porque Eliseu atendeu esse pedido dela, né? Havia deixado dívidas ao falecer, né? E posteriormente, como era de costume, ela teria que entregar seus filhos para que fossem escravos até que a dívida fosse paga. Eliseu simplesmente solucionou o problema. Ele rogou a Deus, através da palavra do profeta, a palavra vinda de Deus até ele. Ele manda ela pedir muitas vasos, né? Muitas talhas emprestadas. E que entrasse, e a única coisa que ela tinha, que era um pouquinho de azeite na botija, ela virasse e enchesse todos os vasos. Presta atenção no que eu vou te falar. Porque muitas vezes, mesmo tendo fé, a pessoa não tem resposta. Sem atitude. Tem que ter atitude para a fé funcionar. Ela podia falar assim para ele: peraí, como que eu vou encher muitas talhas com 1 quarto de azeite numa botija que eu tenho em casa? Eu não entendi a matemática, profeta. Porque não vai encher nem a primeira talha. Ao virar, simplesmente, ela ouviu, ela creu, fez o que tinha que ser feito, ela agiu. E a consequência foi a solução de todo o seu problema. Dela, dos filhos, para o resto da vida, praticamente. Tá? Então nós temos que ter essa consciência, tá? Que nós temos que agir. E o que eu vou falar para você hoje é para você agir, pôr a fé em prática, parar de ser apenas um religioso. Tem tantos religiosos, né? Tantos religiosos. Meu pai conta de um matador de aluguel, né? Quem é nordestino sabe que lá tem muitos matadores de aluguel. Pernambuco, se você não sabia, é a capital dos matadores de aluguel. O estado de Pernambuco é onde tem mais matadores de aluguel no Brasil. E meu pai é de lá. E ele diz, conhecendo a história, né, morador do lugar, que uma pessoa, ela encomendou uma morte. E chamou o pistoleiro, pagou para ele o dinheiro e disse simplesmente que precisava que aquele indivíduo fosse morto. Mas nós sabemos que nem todo mundo tem um coração perverso o tempo inteiro. Ao retornar para casa, ele sentiu um forte arrependimento. Falou assim: meu Deus, que loucura que eu estou fazendo, como que eu vou encarar ir para a igreja? Ele era um homem católico. Como que eu vou encarar o padre sabendo que eu mandei matar o meu próximo? Não. Aí falou com a esposa dele: vou voltar lá, vou falar para ele não fazer o serviço. Eu sei que eu perdi o dinheiro, ele pode ficar com o dinheiro, mas pelo menos eu me livro dessa culpa. E ele foi até a casa do indivíduo, o indivíduo não estava, caçou daqui, caçou de lá, falaram que o indivíduo estava na igreja. E ele chegou e falou assim: olha, eu quero que você me faça um favor. Pode ficar com o dinheiro, mas esquece. Eu não quero mais fulano morto. Eu não vou conseguir conviver com isso. O indivíduo falou assim: olha, eu te entendo. Está aqui seu dinheiro de volta. Só que eu não posso deixar o serviço, porque eu acabei de ajoelhar e encomendar a alma dele. Então eu vou ter que matá-lo.
E infelizmente aquele moço foi morto, foi assassinado naquele mesmo dia, e aquele indivíduo ficou com remorso, confessou, foi indiciado, né? Sofreu as consequências devido ao arrependimento que teve, mas não pôde impedir o mal de ser feito. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque nós temos que aprender a assumir nossas consequências. E também temos que assumir nossas responsabilidades. Senão, vai ficar tudo muito difícil de se cumprir a palavra de Deus em nossa vida. E se é uma coisa que eu quero desta palavra, é a vida eterna. Porque a vida aqui nunca vai ser boa o suficiente, por mais feliz que nós sejamos aqui na terra. Porque a alma não tem sede do que a terra oferece, mas sim de Deus. O espírito não tem saudade do que o dinheiro me proporciona, mas de Deus. A carne, bem tratada, bem trabalhada, e na dispensação da graça, por mais que ela deseje tudo o que o mundo pode oferecer aqui, ela ainda vai simplesmente estar subjugada e vai querer também fazer a vontade de Deus. Então vamos procurar fazer a vontade de Deus, que é necessária. Louvamos ao Senhor. Tocar no diapasão o violão fica difícil para mim, não sou músico. Se quiser falar com a voz do sentimento e quiser se abrir, desabafa coração, confidenciar que esquecida sofre a alma, rodeado de amigos, vivendo na solidão. Feliz vida, um palco representa seu papel. Bate coração, pois a cena é irreal. Pra falar de amor, experiência mal vivida. Nem conflito com seu eu, nem consegue se amar. Jesus Cristo é a força que você precisa. Jesus Cristo é a paz que você procura. Jesus Cristo é o amor que te falta ao coração. Jesus Cristo é o abrigo, Ele é o fiel amigo. Feliz vida, um palco representa seu papel. Bate coração, pois a cena é irreal. Pra falar de amor, experiência mal vivida. Não, nem conflito com seu eu, nem consegue se amar. Jesus Cristo é a força que você precisa. Jesus Cristo é a paz que você procura. Jesus Cristo é o amor que te falta ao coração. Jesus Cristo é o abrigo, Ele é o fiel amigo. Jesus Cristo é a força que você precisa. Jesus Cristo é a paz que você procura. Jesus Cristo é o amor que te falta ao coração. Jesus Cristo é o abrigo, Ele é o fiel amigo.
que amigo. Ô Glória, hoje eu vou só de flashback de álbum título e outros mais. Sei que os problemas vão surgir, sei que provações virão. Põe a tua fé no intercessor que é Jesus, sempre te estende a forte mão. Sei que as muralhas do temor hão de intimidar teu ser, mas põe a tua fé no intercessor que é Jesus, e as barreiras tu irás romper. Pois não há barreiras para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor, pois não há barreiras para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Sei que não há nada nem ninguém que consiga separar o cristão de Deus, que de uma vida mais além, no céu onde os temores vão cessar. É intransponível este amor que Jesus tem pelos seus, dando livramento em plena luta, em plena dor. Jesus é o nosso grande intercessor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Pois não há barreiras para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor, pois não há barreira, não há para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor, as mais altas barreiras tu irás transpor. Glória seja o nome do Senhor. Bispo, tem pedido de 2 louvores. A Jennifer pediu Querer é Poder, do Voz da Verdade. Então. E o irmão Everaldo pediu Quando Deus Se Cala, também do Voz da Verdade. Eu não toco nenhum dos dois. Eu sei que tem um grito também pedido, né? O bispo Não sei se precisa é o grito de alguém pedido, para não. tocar. Foi o Luciano que pediu na outra Ele pôs live. o grito, né? Mas ele disse, você gritou ou que é o grito indo? Eu achei que é o louvor. Confirma aí, Jennifer. Então, mas querer o poder, não tem letra, tem nada. Nem Só sei. faz a capela, o refrão. Mas não sei a letra, não lembro a letra. Mude o mundo, mudando primeiro você. Eu sei. Mude um.
sim, o grito realmente é o louvor. Como começa o negócio? Como começa o hino? Você pode mudar Oh, meu pai, e a letra? muitas coisas. Você pode mudar muitas coisas. Tá falando aí. Se você quiser E acreditar. e acreditar. Se você quiser, querer é poder, Cristo vai. querer. Se disseres Sim, Ele te dá poder. poder para conquistar e sair pra fora. Agora não sei. Faz a capela. Pra Tirar a máscara. É, vai ficar difícil aqui. Eu nem lembro a letra também. Pior que eu tinha que ter o celular aqui pra mim pegar a nota. Tem Quando Deus se cala também? Quando Deus se cala. Deixa eu tentar cantar a capela. O Querer é poder, né? Poder de conquistar e sair pra fora. Tirar a máscara e ser você. Poder de transformar um pingo d'água num oceano de amor. E poder mude o mundo mudando primeiro você. Faça da sua pessoa a casa de Deus. Deixe o Espírito de Cristo te convencer. E realmente teu querer será poder. E agora a segunda parte. Tem a segunda parte. Por quando você vai sair pra fora, não tem a segunda parte, não lembro. Mas fica a promessa, na próxima live eu vou pegar, colocar a Precisamos cifra aqui. de um dos irmãos da igreja para Isso. tocar nas lives. Cifra, né? Uma cifra. Qual que é o outro? Quando Deus se cala. É sol. Acho que sim. Há momentos que Deus se cala. E não ouço a sua voz. A minha alma grita forte. E o mal me destrói. Há momentos que Deus se cala. Tenho aprendido assim. Às vezes ando neste vale. Sem saber pra onde ir. Sem saber pra onde ir. Para frente devo andar. No silêncio aprendi que Ele está a me moldar. Faz de mim um vaso novo, pois quebrado eu já fui. Quando está me recompondo, ouço a voz de Jesus. No silêncio do sepulcro. Foi ao inferno pra salvar. Mas o mundo não sabia. Oh, glória a Jesus. Que Ele estava a trabalhar.
mais fácil, né? Mas vamos preparar aí para na live, ou se Deus quiser, daqui uns dias já na nave do tempo, né? Nós podermos louvar a Deus juntamente com todos vocês. Então o tema de hoje é quando Deus endurece o seu coração. Aí você pode falar assim, graças a Deus que foi Deus que endureceu, eu estou livre desse problema. Deus só vai endurecer teu coração quando você endurecê-lo primeiro. Aí, quando Deus endurece teu coração, você está frito. A tua vergonha e humilhação vai ser monstruosa. Mas se você se arrepender e amolecer teu coração antes de Deus tratar você desse jeito, né? Aí as coisas podem mudar. Bom, a gente baseia a nossa vida na palavra, vivemos desta palavra, essa palavra que faz toda a diferença. E viver da palavra não é brincadeira, não, tá? Não é fácil, porque nós vemos pessoas fazendo o que querem, só que nós não somos elas, né? E vemos ela obterem resultados que às vezes para nós são muito mais difíceis e demorados, mas também nós não somos elas. E nós vemos que a fé dessas pessoas não é 1/4 da sua. Olha que interessante. Como que o justo vive da fé? Ele vive desses conflitos. Quando Asaf entrou no santuário, ele teve uma visão ampla do que era a salvação para a vida dele. Porque antes Asaf estava completamente aturdido. Como era possível o ímpio, o soberbo, o perverso, ter tanta vitória na vida, e ele, servo do Senhor, naquela situação? Aí Deus disse para ele, entra aqui. Aí Asaf entra no santuário. Ao entrar no santuário, Asaf vê o que Deus tinha preparado para ele. Aí ele fala, não vale a pena sair da tua presença. Eu me vejo muito como Asaf. O que me faz estar na presença de Deus é a promessa que ele fez para mim. Porque no mundo, o mundo é de aflição mesmo. O mundo é de aflição, é de tristeza, de ingratidões. O mundo é de mentiras. O mundo é de terrorismo puro, né? Quando a gente fala em terrorismo, né, é bem engraçado esse terrorista, né? Terrorista significa tocar o terror, ou seja, alguém que causa terror, né? E a gente pensa que terrorista é só aqueles doidos que colocam a bomba no peito, explode, que sai atirando por todo lado. Tem pessoas que são terroristas e andam do teu lado, moram na tua casa, familiares, amigos, vizinhos, né? Porque causam tanto terror na cabeça e na mente das pessoas que psicologicamente ele a destrói. Lá, a bomba explodiu, quem está em volta infelizmente morre, tá? Mas você não pode esquecer no terrorismo a consequência daqueles que não morrem, que têm pernas amputadas, braços amputados, ficam cegos, né? Ficam vegetando devido à gravidade dos ferimentos. Então o terror é uma coisa que tem que ser combatida mesmo a duras provas, tá? O terror é algo desesperador, devastador. E nós sabemos que o império que vai surgir para que o anticristo seja seu líder, vai ser um império de terror pior do que tudo que você já imaginou. Né? Vai ser muito pior do que tudo que você já pensou. Né? O pessoal fala de tortura, de regime militar. Eu não estou falando disso aí, eu estou falando de política brasileira, não. Né? Tivemos muitos regimes militares próximos da gente, como na Argentina, como no Chile. Né? Tivemos muitas, El Salvador, Nicarágua. Eu falei alguns aqueles dias, mas tem vários. Eu conheço todos, do Zaire, Congo, Serra Leoa, né? O maldito Idi Amin Dada de Uganda, foi um monstruoso terrorista, né? Ditador. Então nós temos realmente que saber de onde somos e para onde vamos. Para ter uma vida abençoada diante de Deus, temos que saber quem somos. Né? Eu procuro explicar da melhor maneira possível a Bíblia Sagrada, sem muita oratória, sem muito dilema, né? Sem muita preocupação em como estou apresentando, como está a minha voz. Né? Antigamente, meu Deus, pregar em congresso, que coisa ridícula, quando pregava em outra igreja, quero nesse momento agradecer ao meu Senhor por estar nesta tribuna, por estar nesse púlpito, né? Agraciado, abençoado pelo senhor presidente fulano de tal, senhor vice-presidente cicrano, né? E para saudá-los com toda a minha alegria, com a doce perfumada paz do Senhor. Já ia meia hora de mensagem, né? Fora
quando tinha muito mais pessoas para se apresentar, né? Nós aqui queremos ir direto ao ponto, direto ao assunto, tá? E queremos também dizer, para quem ouvir esta live, que é uma pregação para crente, né? Quando a pregação é para crente, a opinião da pessoa que não é crente não me importa. Vou falar por que não me importa, porque eu estou direcionando a crentes, né? Quando nós pregamos a crentes, nós não ofendemos quem não é. Nós não perturbamos a vida de quem não é. Porque estamos no nosso direito, não estamos no Estado democrático de direito. Então eu estou no Estado democrático de direito para falar aquilo que eu creio. Temos liberdade religiosa pela Constituição brasileira, né? Não vou dar aula de Constituição aqui, mas todos nós sabemos, né? Sabemos também que se todos os crentes do Brasil se unirem, nós colocamos presidente e tiraremos presidente. Se nós nos unirmos, nós não temos como consertar o mundo, é impossível. Mas podemos ter condição de ganhar muito mais alma para o reino de Deus, levar para o céu, do que o diabo. Mas para isso, precisamos entender isso aqui. A palavra de Deus. Então vamos lá, quando Deus endurece um coração. Eu vou dar uma palha antes de entrar na palavra, para você entender. A história de Moisés, ela é comovente. Além de comovente, ela é complicada. Além de complicada, ela é simplesmente extraordinária. É uma história escrita, desenhada, com o poder de Deus. A história é tão bem feita que nós podemos pensar o que vai acontecer daqui a alguns dias quando o anticristo estiver no poder. O que vai acontecer com ele? Faraó e anticristo são a mesma pessoa no quesito alma perdida ao inferno. Tá? Servindo aos mesmos deuses, aos mesmos demônios, servindo ao ocultismo que paira sobre a face desta terra. Vou repetir, eu prego para crente, estou pregando para crentes, crentes que creem no que eu creio, crentes que querem morar com Deus, morar no céu. Vou inaugurar o meu canal no YouTube e vou deixar bem claro, tá? Que eu não tenho interesse em simplesmente entrar em controvérsia com ninguém que não seja crente. Por que não? Porque aqui eu estou passando a palavra para aqueles que creem. E os que creem vão entendê-la. Os que creem vão glorificar ao meu Deus. Os que creem vão obedecê-la. Os que creem não vão se escandalizar. Então, seja claro, eu estou sendo claro para você. É para crente. Agora, se Deus falar ao seu coração, ou se a palavra alcançar você, parabéns. Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Seja alcançado, seja salvo, seja abençoado, seja salvo pela poderosa palavra de Deus. Amém? Acho que eu deixei bem claro. Eu vou falar sempre isso nas lives, vou falar sempre isso no YouTube, porque não vou perder tempo como muitos perdem. Eu estou aqui para ensinar a palavra de Deus. Fui chamado para pregar o evangelho para crentes. Fui chamado para levar doutrina. Fui chamado para levar conhecimento de salvação. E olha que o conhecimento aqui é vasto, mas o da salvação é o que mais implica em mim, tá? Explicar para você, porque é o que vai salvar a tua vida e a minha também. Então vamos lá. Em Êxodo, capítulo de número 7, versículo de número 13. Êxodo, capítulo 7, versículo 13. Agora ficou bacana, viu, bispa? Tava uma luz no meu olho ali, eu tava vendo bolinha colorida para todo lado. Né? Meus olhos são bem claros e eu tenho muita sensibilidade à claridade. Então ela colocou o flash para ficar melhor, né? Só que até agora eu estou vendo um repolho de cor roxa, vermelha e azul. Ou seja, eu estou com arco-íris nos olhos. Ficou melhor. Agora... Então vamos lá. Capítulo 7 de Êxodo, versículo de número 13. Olha o que Deus quer falar com você. Todavia o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Repetindo,
Todavia, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então você para e dá uma olhada no capítulo 7. Aqui está simplesmente a convocação de Moisés. Moisés foi convocado. Ele foi convocado para falar com o Faraó, para ser mediador. Na verdade, o mediador era Arão. Ele levou a palavra, ele levou o que Deus queria, ele representou a Deus, e Arão foi por profeta. Por quê? Moisés tinha a língua pesada, alguns atribuem a gagueira, né, ou a extrema timidez, seja o que for, ele tinha realmente uma dificuldade na oratória. Porém, Arão era muito bom na oratória. Já Moisés era muito bom em obedecer. Por isso foi escolhido por Deus para fazer frente a esta batalha. E Moisés chega para Faraó e diz assim para Faraó: olha, o meu Deus, o Deus dos hebreus, o Deus que nós servimos, ele me mandou até aqui para dizer: liberta o meu povo, deixa meu povo ir para me adorar, deixa meu povo ir comigo para o deserto, para uma terra onde eu lhes mostrarei. E quando nós vemos esta palavra, né, como nós percebemos que ali a situação estava meia tensa, né, porque querendo ou não, era uma situação diplomática, Deus deu dois sinais interessantes para Moisés, e Moisés usou um dos sinais, que foi lançar nos pés do rei, aos pés do rei, um cajado que se transformou numa serpente. Os egípcios riram disso. E cada um jogou uma vara que também se transformou em duas serpentes. Só que teve uma coisa interessante. A vara de Moisés comeu as outras duas. A serpente de Moisés engoliu as outras duas e elas não tiveram como fugir. Olha que interessante. Novamente, Moisés diz: deixa o meu povo ir, assim diz o Senhor. Quem é seu Deus? O nome dele é Eu Sou. Glória a Deus. Eu sou o que sou. Eu sou, me mandou. E aqui nós lemos no versículo 13: todavia, depois desse impasse, depois de tudo que foi falado, depois desse sinal, Faraó endureceu o seu coração. Ele endureceu o seu coração. Entenda, Deus não vai fazer nada contra você, a não ser que você comece. Se é para ser salvo, o primeiro passo tem que ser seu. Se é para perecer, o primeiro passo também para a morte tem que ser seu. É assim que Deus age. É assim que Deus trabalha. Não é por força, também não é por violência, mas pelo Espírito de Deus. E eu quero falar que você, meu irmão, minha irmã, eu estou falando de uma forma generalizada, está em pecado. Se você não permite que o Espírito Santo more em você, você está em grave pecado contra Deus. Porque o Consolador, o Espírito Santo, foi enviado para habitar em nós. Aleluia. Quando nós não permitimos, estamos em pecado. Estamos permitindo que a carne prevaleça. Estamos, querendo ou não, endurecendo o nosso coração. Até quando Deus vai aceitar essa situação? Eu não tenho como precisar para você. Até quando Deus vai tolerar a situação da minha fraqueza, da sua fraqueza? Até quando Deus vai aceitar a nossa desobediência, o nosso caráter dúbio concernente à sua palavra? Eu não tenho como te precisar. A paciência de Deus pode acabar e se encerrar contigo e comigo hoje. Deus, a paciência de Deus é para sempre. Quem que ensinou essa mentira para você? A Bíblia diz que a paciência de Deus se estende de geração em geração, né? Que Deus simplesmente abençoa até a 1000ª geração de um justo, mas também amaldiçoa até a 4ª geração de um justo. Se Deus tem tanta paciência assim, eterna, por que aconteceu o dilúvio? Por que de Sodoma e Gomorra? Por que Israel foi para o cativeiro? Por que Israel sofreu tanto? Então vamos parar de hipocrisia e vamos ler a palavra e vivenciá-la como ela é. Tá? Então vamos lá. Por quê? Por que Faraó
endureceu o seu coração. Até aí, meu irmão, Deus não tem nada a ver com a história. Deus somente enviou Moisés para que simplesmente libertasse o povo dele. O povo se tornou escravo por uma inconveniência. O faraó, que simplesmente era amigo de José, faleceu. José também não estava entre eles mais. Então o próximo faraó se incumbiu de escravizar um povo que entrou diante de seus portões com honra, que teve e recebeu a melhor terra para se viver, que era a terra de Gozém, próxima ao Nilo, fértil, né? Olha que coisa interessante. Então vamos tentar colocar em pauta aquilo que Deus quer falar com você, para que você possa compreender, possa entender o que Deus está falando, porque muitas vezes nós não entendemos nada que Deus está falando, porque endurecemos o bendito coração. Está na hora de amolecer esta pedra, tá? Chamada coração. Então vamos lá. Já em Êxodo capítulo 7, né? Olha que interessante. 3 e 4, Deus diz assim: eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes, e meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Aí fala assim, pastor, mas peraí, 3, 4, foi Deus que endureceu o coração. Deus é onisciente na sua concepção ou não? Vou perguntar de novo, Deus é onisciente? Amém. Deus já sabia o que iria acontecer. Deus já sabia que Faraó iria endurecer o coração. Deus já sabia que tudo aquilo tinha que acontecer. E Deus tinha uma missão: envergonhar os deuses do Egito, envergonhar os demônios, as potestades e principados daquele lugar. Ele tinha já preparado o seu poder, ele já havia preparado a sua glória, ele já havia preparado a sua manifestação. As pessoas precisavam saber, precisavam entender que um único Deus manda em todas as coisas. E ele é o Todo-Poderoso. E nós vemos as condições que foram se perpetuando, que foram acontecendo. Como assim perpetuando? Os faraós nunca morrem. Os faraós nunca morrem. Sempre tem um líder usado por Satanás ou de grande soberba para endurecer o coração contra o povo. E endurecer o coração contra Deus. Uma tremenda perda de tempo. Nós sabemos que vivemos num país que, se não fosse a multidão de evangélicos, nós estaríamos fritos. Se o Brasil fosse um país que tivesse uma minoria evangélica, nós não mandaríamos em nada, não teríamos poder nenhum. Mas hoje temos um poder de voto assustador. Hoje temos poderes gloriosos nas esferas políticas, nas esferas magistradas. Temos muitos juízes cristãos, temos muitos desembargadores cristãos. Só que quem está lá, naquele coloio, ali em Brasília, são aqueles que odeiam o Evangelho, que odeiam a Cristo, que têm o crime, a criminologia, porque é um crime fazer o povo sofrer. São faraós que o Senhor vai envergonhar. Mas não acredite em imediatismo, não. Não entra nessa onda, não. Vai acontecer mais cedo ou mais tarde. O nome do Senhor vai ser glorificado. Não tem como impedir. Pastor, poderia ser amanhã. Que amanhã, deixa o anticristo chegar aí. Ele chega e a gente vai embora. Não faz ideia da humilhação. O que eu vou falar para você aqui é fichinha para o que Deus vai fazer. Você ouviu falar do Armagedon? Tá. Eu vou tentar pincelar para você hoje. E entra aqueles atritos, né? Daquelas pessoas. Deixa eu aberto aqui para facilitar para você. Hoje é mais didático, tá bom? Pastor, na libertação, meu Deus, se você não se libertar dos demônios, não se libertar da tua arrogância, não parar de endurecer o coração, você não tem chance nenhuma com Deus. É simples assim. Estou tentando. Né? Vamos lá.
No versículo 9, 16 de Êxodo diz assim, para mim dar continuidade. Mas deveras para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Então Deus tinha um plano, uma estratégia. Ele precisava envergonhar os demônios que enganavam os egípcios. Os demônios que trouxeram, né, o mito dos seres espaciais, né? Olha, é tão gratificante viver debaixo da mão de Deus e não viver dessas invencionices que tem por aí, desses contos de carochinha que tem por aí. Como é bom ter temor de Deus, como é bom servir a Deus com a mente aberta, né? Glória a Deus. Não ser um bitolado, né, que ao invés de engrandecer o nome do Senhor, faz a gente passar vergonha. Minha esposa perguntou uns dias atrás sobre o dia 30 de março. Eu fui obrigado a rir. Eu falei assim, eu não vou perder tempo falando com o meu povo essas bobagens. Eles me conhecem muito bem, eu ensino a palavra de Deus direitinho para eles. Eles não vão acreditar nessas besteiras, não. Aí o pastor vem e fala ontem que pediu desculpa para a população porque o Espírito Santo de Deus mentiu para ele. Gente, tá cheio de louco nas redes sociais. Tá cheio de malucos. Tá? Malucos de toda espécie. Malucos doutorados com diplomas na mão. Malucos, né, completamente nécios, sem nenhum estudo, né, falando Edoneia, falando Epistola de São Pedro. Tem um louco que não falta nas redes sociais. Mas aqui eu quero mostrar para você uma coisa muito importante. Deus precisava humilhar os deuses do Egito. Deus está tentando, igreja, humilhar os demônios que te perturbam. Deus está tentando humilhar aqueles que te ferem. Deus está tentando jogar por terra aqueles que te perseguem. Mas se você não ajudar, vai ser complicado, vai ser difícil. Você não quer deixar Deus operar as maravilhas dele na tua vida. Você não quer deixar Deus te usar poderosamente. Você não quer deixar Deus fazer de você um instrumento da mão dele. Você não quer deixar Deus operar milagres através de você. Porque o teu coração é uma pederneira, uma penha, uma pedra gigantesca. Vamos tentar fazer você compreender sem a empolgação. Mas quando empolgar aqui, o glória a Deus vai sair, porque Deus é digno de glória. Tá? Os deuses do Egito, nós sabemos que cada tipo de padroeiro de Deus, ele tem na consciência do povo um poder, né? Uma certa autoridade sobre o ar, sobre a terra, sobre o tempo, né? Isso sempre há. Esses demônios sempre inventando histórias. É claro que eles exercem algum poder sobre a natureza, né? Se você parar para pensar que quase 2.000 porcos, tá? Foram incorporados por demônios e caíram no mar, se afogaram, então você pode ver que realmente os demônios têm um poder sobre a natureza, permitido pelo próprio Deus, né? Demônios fazem cair árvores, causam acidentes, afundam navios, afundam barcos, né? Causam engavetamento. Aí, mas como eu falei, eu estou falando isso para crentes, tá bom? Para crentes que creem no Senhor Jesus, que sabem que nós trabalhamos muito tempo com demonologia, que ensinamos muitas coisas, tá? Mas a culpa sempre vai ser a falha humana, né? Tem tanta coisa que acontece que nós não temos como explicar, não porque nós não entendemos, não aprendemos, não sabemos diante da palavra, é que é difícil da mente abrir. Uma mente finita tem dificuldade de abrir. A mente não é uma lata que você pega um abridor e abre, e coloca o que quer dentro e fecha. Não. Tanto é que quando a pessoa faz uma operação no cérebro, ele nunca mais vai ser o mesmo. É impossível uma operação cerebral sem um tipo de sequela. Pode ter uma sequela mais grave ou menos grave, mas a sequela vai estar lá. Entendeu? É uma caixa que não é para ser aberta. Não foi feita para ser aberta essa caixa. Essa caixa foi feita para ficar fechada, né? Ela só pode ser aberta por dentro, no âmbito espiritual, ou também no âmbito do entendimento, né? A gente fala assim, quando uma pessoa inteligente fala, que rapaz, é uma mente aberta, né? Que pessoa boa, que mente aberta.
Mas as pessoas pensam que mente aberta é aquele que aceita tudo que é lixo que tenta impor na cabeça dele. Isso não é mente aberta, não. Isso aí é lixeira. Tá? Se você aceita toda a bobagem que jogam na tua cabeça, então a tua cabeça não passa de uma lixeira. O teu subconsciente, que é a lata de lixo da mente, deve estar tão sujo, tão lotado, empanturrado, que você não consegue nem raciocinar mais. Eu não estou direcionando nada diretamente a você. Só aqueles que têm que ouvir e sabem muito bem que precisam ouvir enquanto é tempo. Então eu não sei quem é que vai estar ouvindo. Não tenho ideia. Mas muitas pessoas vão ver essa live. E todas encontrarão, pelo menos a maioria, a palavra de Deus realmente dentro de si. E vão começar a ter vitórias na vida. E hoje vivemos um estágio mimizento, né? Um estágio muito preocupante, né? O diabo veio para roubar, para matar, para destruir. O diabo, ele engana, ele mata, ele sacrifica crianças, sacrifica pessoas. O diabo, desde há muito tempo, sacrifica um monte de animais. Ah, pastor, mas Deus também exigiu sacrifício. Pois é. Aí está a mente aberta. Deus aceitava o sacrifício para perdoar o povo. Era para perdoar o povo. Ele pedia para oferecer um animal no teu e no meu lugar, se fôssemos daquela época. Tá? Já o sacrifício tem por aí, não. É para poder sacrificar os demônios para conseguir alguma coisa ruim, para desgraçar a vida de alguém, ou para cometer aquela pessoa das entidades malignas, maléficas. Para de pensar bobagem. Eu estou falando do crente. O crente abre a mente aí para você entender, para ninguém vir te confundir com abobrinha, com bobagem, não. Tá? Tanto é que naquela época, no deserto, havia um bode chamado Azazel. Então um cordeiro era sacrificado e um bode era solto no deserto, para que os pecados do povo sob o bode caíssem no esquecimento de Deus. Era uma maneira que Deus tinha de manter o povo em condição religiosa, ou seja, em condição de temor, em condição de querer ter uma vida de renúncia, uma vida verdadeira. Por isso que havia o sacrifício. Mas depois o sacrifício parou. Acabou. Por quê? Porque Jesus, o único Filho de Deus, morreu no teu lugar, tá? Foi o seu bode expiatório, o meu bode expiatório. Graças a ele, o meu perdão, ele é incondicional. Olha que extraordinário. Olha o que Deus é capaz de fazer. Aleluia a Jesus. Então, voltando, o diabo faz o que quer, né? Poxa. Eu estudei muito sobre satanismo na época. Existem muitos casos nos Estados Unidos de seitas satânicas que pegam crianças de 3 a 7 anos de idade e aplica gás hélio, tá? Para que ela seja violentada diversas vezes e os sinais de estupro sejam difíceis de ser detectados. Mas ó, palmas para eles, né? Eles podem, né? Eu estudei muito na minha vida. Eu estudei a história da vida. Toda a história da vida eu estudei, tá? E eu sei de casos absurdos, tá? Nós sabemos que 70% a 80% das crianças que são sequestradas são para sacrifício, o resto é para tráfico de órgãos ou para prostituição. E todos relacionados a Satanás. O diabo está no meio, tá? Mas a implicância das pessoas é com o que Deus manda ou com o que Deus faz. Eu não entendo isso. Eu não consigo entender como o ser humano pode ser tão mente fechada, né? Como aquele pode fazer e o outro não pode. É interessante isso, né? Mas o outro sempre é o povo de Deus. Mas hoje nós somos quase 50 milhões aqui no Brasil, tá? Quase 50 milhões e crescendo. É claro que, infelizmente, existe um crescimento desordenado. É claro que tem muitos ainda que precisam aprender da palavra de Deus para serem salvos. Mas já estão crendo em Jesus, o Salvador da humanidade, porque Ele é o único. O caminho, a verdade e a vida, o nosso único e suficiente Salvador. Aí vamos falar o que Deus fez, para depois voltar por que Deus fez. Tá? Eu vou falar aqui sobre o juízo de Deus, a justiça de Deus acontecendo e o juízo de Deus sobre Faraó. É assim que acontece. É assim que Deus faz. O anticristo, coitado, ele nem sabe o que espera por ele. Porque ele está sendo enganado por Satanás. Deixa ele fazer a vontade do diabo até o fim.
porque ele vai inaugurar o lago de fogo junto com a besta, o falso profeta, tá? Para toda a eternidade. Enquanto isso, não estamos preocupados, porque o evangelho sempre foi perseguido, o povo de Deus, desde os judeus, sempre foi perseguido. Sempre foi perseguido. Desde que Deus escolheu um povo para servi-lo, que foi Israel, a perseguição começou. Quando Israel rejeitou, Deus escolheu um outro povo, os que creem, que somos nós, e vamos até o final, no nome de Jesus. Em Romanos capítulo 9, versículo 18, está bem claro lá, né? Que Deus tem misericórdia de quem Ele quer, e Ele endurece o coração de quem Ele quer também. Deus abençoa quem Ele quer e amaldiçoa quem Ele quer. Deus mata, faz viver, fere, sara, ninguém escapa da mão dele, e glória a Deus por isso, Ele é Deus. Né? Hoje vivemos uma situação em que todo mundo não respeita a autoridade, não respeita o poder. Isso é muito complicado. Né? Antigamente, se alguém falasse da rainha, tinha a cabeça decapitada. E dependesse da blasfêmia, a condenação poderia ser simplesmente ter suas vísceras arrancadas ainda vivo e ser arrastado por um cavalo por toda a praça pública. É. Engraçado, né? O regime comunista, se fala mal dele, é simplesmente aprisionado e posteriormente morto. É isso aí. Não estou falando de política, estou falando da história. Então, a luta contra os cristãos é muito antiga, né? Nós, muitas vezes, defendemos uma bandeira que é do diabo. Você está defendendo e sendo culpado do que eles fizeram lá atrás com os cristãos. Lembra dos cristãos que foram queimados vivos, que foram jogados em tachas de óleo fervente? Lembra dos cristãos que foram jogados nas arenas? Os profetas que foram cerrados ao meio? Quando você fica do lado errado, você é culpado de tudo isso. Tanto é que na Santa Ceia está claro, aquele que toma indignamente é culpado do sangue de Cristo. Ele morreu por todos os pecados, é culpado de todos os pecados, do sangue dele e todos os pecados que ele perdoou. Olha que coisa absurda, mas é a verdade. Temos que ter isso na consciência. Deus começou a humilhação com o rio. A primeira praga, que está lá em Êxodo 7, 19, 21, Deus, ele humilha o Deus do Nilo, ou Rapi, né? O Deus da fertilidade, transformando a água em sangue e matando uma enormidade de peixes. E principalmente o crocodilo, que era tão adorado no Nilo. Tá? Então Deus aqui humilha Rapi. Posteriormente, logo depois, ele humilha a deusa da criação egípcia, ou Reguete, né? Que tinha a cabeça semelhante a Rã. Reguete. Logo depois, ele mostra para os magos que repetiam as coisas, transformou água em sangue, os magos também transformaram, só que em pequena quantidade. Deus mostrou o poder dele e contaminou o rio inteiro e todas as águas. Não tinha torneira na época, mas toda a talha, a água virou sangue, mostrando que Deus é Deus. Simplesmente mostrou o seu poder. Quando enche as casas de Rã dos egípcios, não tinha uma rua, não tinha um lugar que não tinha Rã, só nas casas dos hebreus que não tinha nada, porque Deus guarda e protege o seu povo. Tá bom? Então ele mostrou a sua grandeza, a sua manifestação. Deus estava cumprindo o seu propósito. Deus estava agindo conforme sua estratégia. Deus queria mostrar para a falsa religião, para os falsos deuses, quem era Deus de verdade. Cego é somente aquele que não quer ver. Tá? Somente aquele que não quer ver. Piolhos, a terceira praga. Está em 8, 16 ao 19. Né? Deus humilha o Deus Tote. Eu vou indo rápido porque não vai ficar muito longa a live. Né? Quarta praga, vem as moscas, 8, 20 ao 32. Né? Aí a separação entre os egípcios já começou a ser vista. Ou seja, só não tinha mosca na casa dos hebreus. Só não tinha mosca na casa dos escravos. Só não tinha mosca na casa do povo de Deus. E Deus sempre mandava Moisés, deixa meu povo ir. No inteirinho de cada praga, Moisés tinha ido lá. No intervalo de cada peste, de cada praga manifestada, Moisés ia e dizia, deixa meu povo ir.
Deixa meu povo ir embora, deixa o meu povo ir me adorar. E eu quero dizer que hoje não é diferente para essas autoridades do diabo aí. Deixa o povo de Deus adorar a Deus. Você não tem poder contra o povo de Deus, não. Vocês não vão, em hipótese alguma, subjugar a igreja. Aleluia. Satanás, você perdeu essa guerra. Você vai manifestar anticristo e a igreja vai subir. Daí você vai ter poder. Enquanto isso, você vai ser retido pela igreja, pelo Espírito Santo, pelo Espírito que habita em nós. Aleluia, Jesus Cristo. Glória a Deus. Mas tem pastor mudando a receita, a bula, falando de besteirol, como diz o pastor Silas Malafaia, falando que ele vai passar pela grande tribulação. Acorda, pastor. Que Bíblia é essa que você leu? Quando se manifestar o homem do pecado, você e eu a revoar. Ninguém vai falar hasta la vista, baby, não, porque nunca mais vamos retornar para este lugar. Vamos dizer adeus. Glória a Deus. Tá? A quinta praga, né, que foram as pestes sobre os bois, isso causou uma grande incredulidade nos egípcios, porque a rainha Apis, ou a deusa Apis, né, que era muito adorada e sagrada em Mênfis, né, ali próximo ao Nilo, era simplesmente a deusa da fertilidade dos rebanhos. Nem um cachorro, nem um porco. Porco não, os judeus não tem porco. Nem um cachorro, nem uma ovelha. Nenhum cachorro, nenhuma ovelha, nenhuma vaca, nenhum animal que tinha o povo hebreu. Nem as pulgas morreram naquele dia. Não teve peste para o povo de Deus. Aí você vê esse coronavírus aí, Deus tem que te guardar, porque Ele quer te guardar, Ele ama você. Pastor, vai ter gente morrendo. Em nome de Jesus. Tudo bem. Quem está vivo é para morrer mesmo, né? Mas muita coisa poderia ser evitada. Esse evangelho fraco está tornando as pessoas fracas também diante de Deus. Crente é guerreiro. Crente levanta da sepultura. Crente levanta do caixão. Eu presenciei isso. Deus tem poder demais. Tem todo o poder do céu e da terra, esse Jesus maravilhoso. Mas, infelizmente, nem todo mundo tem a mesma fé. Eu não estou falando isso para ofender ninguém que morreu. Pelo contrário, morrer salvo é um privilégio. Quem dera que estivéssemos no céu, né? Pessoas como nossa irmã que partiu esses dias, né? Que serviu a Deus tanto tempo, como Lázaro, como muitos outros homens de Deus por aí. Mas tem muitos também que, infelizmente, não tiveram a mesma sorte. Tá? A vida tem que estar consertada antes de partir para o outro lado. Não dá para consertar depois que chega do lado de lá. Vamos voltar para a palavra aqui, né? E olha só, quando surgiram as feridas, as chagas, né? Os egípcios então ficaram assustados. Espera um pouquinho. Todo mundo está ferido aqui no Egito, menos esse povo. E o povo apertava Faraó. Faraó, manda esse povo embora. O povo já estava cansado. O Faraó, manda esse povo embora. O povo estava querendo... Eles podem levar o que eles quiserem, mas manda esse povo embora. E Faraó com o coração endurecido. Mas aí já era Deus. Deus mostrando para ele que não ia ficar barato as crianças que ele mandou matar. Você está achando que Deus foi ruinzinho, né? Que Deus está sendo mal, né? Você está querendo defender Faraó, né? Mas quando ele mandou matar as crianças... Só Moisés escapou. Quando ele mandou matar todos os meninos de 3 anos para baixo, ele dizimou Israel. Ele acabou para não ficar um jovem vivo, só as meninas ficaram vivas, porque não causavam temor para eles, não podiam simplesmente gerar um exército, uma liderança. Então ele dizimou o povo judeu, mataram todos os inocentes, sobrou Moisés. Aquele que Deus tinha poupado para ficar diante dele, para mostrar para ele que não ia ficar barato o que ele havia feito. Aleluia, já parou para pensar nisso, igreja? Oh, glória! Aleluia. Deus é justo! Glória a Deus! Deus é justo! Faraó pensou que ia ficar impune, né? Então Deus começou a castigar o povo dele. Porque todos que apoiaram, porque o povo apoiou. Quando tem um líder, e o líder tem um certo carisma com as pessoas, eles apoiam tudo que ele faz, né? Pois é. Ali todo mundo estava ferido do pé à cabeça. Mas os judeus, os hebreus, aliás,
andavam livremente, sem uma coceirinha. Uma massa que tinha uma coceirinha de sujeira, que o pessoal não tinha chuveiro que nem a gente naquela época não. Então devia ter umas coçadinhas diferentes lá, né? Quando você não toma banho, não coça? Então a única coceira que o povo hebreu tinha era a falta de banho, porque o resto estava são e salvo, livre, completamente guardado, coberto pelo poder de Deus. Aí aconteceu uma coisa interessante. Até então os magos ficaram ao lado de Faraó, do lado do rei, mas depois que isso aconteceu, eles, Faraó, não dá. Fugiram covardemente para suas casas. Mas Deus precisava humilhar todos os deuses do Egito. Deus tinha que dar um pago para aquele faraó assassino, para aquele genocida, para aquele mentiroso, para aquele medroso, covarde, por saber que a população era maior que a população dele e sabia que crescia grandemente. Então era perigoso se transformar num grande exército mais poderoso que o dele. Mas isso era pouco ainda. Deus novamente endurece o coração de Faraó. Não deixe Deus começar a endurecer o seu coração. Pastor, isso é possível? Fica aí para você ver se não é possível. Aí vem a 7ª praga. Meu Deus! Pedras caindo do céu. Saraivas descendo poderosamente contra Egito. Matando animais no campo, quebrando telhados. Quebrando monumentos. A saraiva descendo e causando dano, causando mortes. Sabe onde está o povo de Deus? Tranquilo, sem guarda-chuva. Não caía pedra, não caía água, não caía nada. Era só Deus mostrando, fiquem aqui debaixo do meu poder, porque de lá cuido eu. Ó, eu quero revelar para você que tem uma proteção divina sobre a tua vida. Em Malaquias capítulo 2, versículo 4, é claro que o Senhor disse, eu mesmo serei um muro de fogo ao redor de Jerusalém. Não pense que aquela Jerusalém que está ali, que vai ter que padecer muito, está com esse muro, não. Esse muro está com a igreja, esse muro está com você, o jardim fechado de Deus. E olha que interessante. Quando o Senhor destruiu, devastou a vegetação e tudo, ele colocou simplesmente Íris e Osíris numa saia justa. Esses deuses mentirosos e pagãos, esses demônios, que eram o Deus das águas e do fogo, tiveram que se curvar. E o povo falou assim, espera um pouquinho, nossos deuses não tem como vencer esse Deus. E novamente, Faraó manda esse povo embora. Começaram a fazer passeata, começaram a gritar, começaram a berrar, né? Manda esse povo embora. Mas Deus ainda queria mostrar o seu poder. E a 8ª praga, quando Deus liberou os gafanhotos, isso foi uma vergonha para o Deus Shu, né? Ou conhecido também como Sebec, Deus dos insetos. Ele era o Deus dos insetos, mas não tinha comando sobre um bando de gafanhotos. Gafanhoto em tudo. Gafanhoto na casa, gafanhoto na água, gafanhoto na roupa, gafanhoto no cabelo, gafanhoto na parede, gafanhoto em todo canto. Mas onde estava o povo de Israel? Nem mosquito tinha. Esse Deus que você tem que reverenciar. É esse Deus que você tem que glorificar. Não importa o que o inimigo projetou. Não importa o que o exército dele preparou. Maior é o teu Deus. O Deus de todas as coisas. 9. Deus queria mostrar para todo mundo o poder da sua luz, o poder da sua glória. E novamente Moisés não teve sucesso. O coração de Faraó, endurecido por Deus, fez Deus mostrar mais uma maravilha terrível. Trevas, escuridão total, trevas a ponto de se apalpar, de não conseguir enxergar 1 milímetro diante dos olhos. Só que o Deus Ra, ou Amon-Ra, que Amon e Ra se uniram, né? Sendo Amon-Ra, né? Ou seja, e o Faraó era considerado filho de Ra, né? Aconteceu uma coisa. Eu tenho certeza que eles não pagaram a conta de luz. Foi cortada a luz deles. Porque na terra onde Israel estava, havia luz na casa dos hebreus, mas não havia uma claridade na casa dos egípcios, nem nas ruas onde eles transitavam. Sabe o que significa isso? Nosso Deus é luz.
E não tem treva que ele não possa dissipar. Não Aleluia. importa a escuridão que está em torno da sua vida e da minha vida, Deus vai nos iluminar. Nós vamos sair dessa. Estou finalizando. Eu creio. Numa live, no YouTube eu vou dar um negócio maior, mas numa live eu tenho que ser mais preciso, né? E olha só, lá em Karnak, né, existia muita adoração ao deus Anton, ou o deus disco, Sol Anton, né? Esse Anton depois se transformou no deus de todos os deuses após todo esse acontecimento lá no Egito. Então, Deus simplesmente envergonhou Ra, envergonhou a Atom, ele envergonhou todos aqueles que se diziam ser os donos do sol, os donos da luz. Porque não existe luz maior que a nossa, o nosso Deus. A luz do nosso Deus é tão grande que na cidade que ele prometeu que nós vamos morar não vai ter sol, não vai precisar. Ele mesmo a iluminará. E nós sabemos que o sol não chega aos pés da clareza da luz que Deus irradia. Glória a Deus. Então eu não sei porque tem tanto crente em trevas ainda. Porque essa luz para você não é interessante. Sai do Egito agora, enquanto é tempo. As pragas estão chegando. Mas o povo de Deus vai ser guardado dela. E a última praga, a morte dos primogênitos, já falei para você, Faraó pensou que ia ficar impune. Faraó causou luto em todas as casas do povo hebreu. Faraó causou luto em toda a família. E Deus devolveu para ele justiça e juízo. Aqui os primogênitos todos morreram. Não tinha uma casa que não havia lágrima. Não tinha uma casa que não havia pranto. Não tinha uma casa que não havia choro. Êxodo 12 ao 32. Faraó ficou tão assombrado. Deus pegou, tira a mão do coração dele. Agora vai, mostra aí o seu poder, seu facínora, assassino, seu mesquinho, que faz meu povo sofrer com um grande peso, com um grande labor. E Faraó, vão embora. Pega tudo que vocês têm, até seu gado, tudo que vocês têm, podem levar embora. E me abençoa, por favor. Me abençoa também. Faraó acreditou que tanta maldição tinha sobrevindo, então havia poder naquele Deus para abençoar. Pelo menos ele entendeu que quem tem o poder abençoador é o seu e o meu Deus, o nosso Deus. E nós vemos que essa trajetória teve um final muito pior, que foi o Mar Vermelho, onde o exército total de Faraó foi simplesmente dizimado. Deus mostrou sua força e o seu poder. Mas Israel também, por muitas vezes, endureceu seu coração. Israel, por muitas vezes, infelizmente, até chegar à terra prometida, passou por grandes situações devido à dureza do coração. Nós vemos pessoas como Acabe, por exemplo, né, que endureceu tanto o coração, que Deus simplesmente, mesmo o profeta Aías falando, não permitiu que ele visse o seu fim. E ele foi em direção ao seu fim. Saul, a mesma coisa, viu o seu fim. Eu poderia citar muitos outros, mas eu quero ficar lá no Pai Nosso. Pastor, isso aí está no Velho Testamento. Pastor, isso aí está lá atrás, pastor. Você ficou louco, bispo? Isso está lá atrás, isso não acontece mais não. Então Deus mudou, né? O poder de Deus acabou, né? A pilha não era Duracell, né? Acorda, criatura. Ah, se eu pudesse mostrar a grandeza de Deus para você. Aí se eu pudesse colocar dentro da tua cabeça e dentro dos teus olhos carnais as visões espirituais que Deus é capaz de dar àquele que o teme e àquele que nele crê. Como seria diferente a tua vida? Como Deus operaria milagres na tua vida, né? Mas você simplesmente não consegue enxergar a Deus, teu coração está duro, né? Teu coração está preso, né? Teu coração não é capaz de fazer nada para agradar a Deus, né? O teu coração simplesmente é um coração de trevas, um coração mentiroso. Mas eu estou te dando a oportunidade diante do meu Deus, perante Deus e sua palavra, para você acordar e abrir seu coração. Enquanto é dia, enquanto é tempo, enquanto as pragas não vêm. Do Pai Nosso que está no céu, eu vou falar para você aqui. Pai Nosso, eu não acredito que tem quem que fica Pai Nosso que está no céu santificado. Aquilo é um modelo de oração, criatura. Para quem não sabe nada. Você tem capacidade, competência para falar com Deus. Mas existe algo no Pai Nosso que prova tudo aquilo que eu estou falando para você. A tradução correta e perfeita.
Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa nossas dívidas e ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido, ou nossos devedores. Né? E não nos induza à tentação. Olha só, o homem sempre tenta mostrar uma coisa que a palavra de Deus não seja fidedignamente traduzida. Não nos induza à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu o reino, o poder e a glória para sempre. Como assim não nos induza? Deus fala, você não ouve. Deus ordena, você não obedece. Deus clareia, você não enxerga. Deus manda, você não faz. Você está sempre endurecendo o seu coração, sempre com a sua mesquinhez, sempre com a sua maldade, sempre com o seu ego, porque o maior defeito do ser humano é o maldito ego dele, tá? Aí você vai endurecendo o coração. Aí Deus, a cadeira vai ser o seu barulho. Então vai. Deus te induz. Aí Deus começa a trabalhar seu coração. Agora você vai sofrer. Agora você vai padecer. Alguém pode falar para você, isso não existe. Deus não muda. Deus não muda, porque se Deus mudou, não existe inferno. Se Deus mudou, não existe pecado. Se Deus mudou, não existe condenação. Então estamos perdendo um grande tempo, como eu falei na live passada. Deus não muda, igreja. Então eu quero dizer para você, não permita Deus te induzir à tentação. Não permita Deus fazer do seu amuleto, fazer do seu Deus a sua tragédia, a sua desgraça. Se Faraó tivesse se rendido a Deus, Deus por onisciência, percebesse que Faraó iria entender, falou, Moisés, há quanto tempo, Moisés? Que boas novas te traz aqui? Eu estou servindo a Deus agora e ele quer o povo dele de volta. E Faraó, me fala desse Deus. Me fala como ele é. Como você o encontrou? Como ele se manifestou para você? Porque aqui eu só escuto o que as pessoas me passam de geração em geração. E Moisés iria falar, e Deus iria se manifestar, e Faraó iria saber, e a história seria outra. Mas não. O ego humano, né? O espírito Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, fui ensinado assim, vou ser sempre assim, Gabriela, tá? Que é uma música de rebeldia. Então você vê que por causa dessas pessoas, a igreja acaba sofrendo. Mas eu tenho um recado para dar para você diante de Deus. Acredite se quiser. Se não acreditar, blasfeme se quiser também. Eu não estou nem aí para você. Eu estou aqui para pregar para crente e para crente que me ouve também, não para crente que simplesmente é contra aquilo que é ensinado. Deus está separando o seu povo. Aleluia, eu prego que a figueira ia balançar tempos. Eu falei que em 2018 que muitos pastores iriam morrer, que ia chegar uma coisa que ia botar muito pastor no leito. Eu não sabia que era o Covid, eu nem lembrava que o Covid, eu nem sabia que o Covid iria existir, tá? Há tempos Deus está falando, ó. Muitos que estão me ouvindo, porque já passaram por aqui e sabem que eu não brinco, que Deus é verdadeiro na minha vida. Você não sabe o que Deus está preparando. Então cuidado, ó, cuidado. O que significa isso aqui, esse gesto aqui, ó? Corre enquanto é tempo. Acelera o passo. Se joga no chão enquanto é dia. Te humilha diante de Deus. Para de ficar juntando tesouro na terra e começa a juntar tesouro no céu, porque Deus vai cumprir a sua palavra. E é nesta palavra que eu creio. Esta palavra que me torna forte. Então vou resumir para você. Faraó tinha um coração endurecido e Deus sabia disso. Deus aproveitou. Permitiu que ele endurecesse o coração por conta própria da primeira vez. Era só o que Deus precisava, do combustível. E depois endureceu até a 10ª peste, a 10ª praga, humilhando os deuses, humilhando o povo que não adorava a Deus, mas adorava o sol, mas adorava a lua, mas adorava os deuses com cara de cabeça de cachorro, cabeça de rã, cabeça de peixe, misericórdia. Eles preferiam crer nas mentiras. Mas pastor, era um povo pagão. Mentira!
Eles poderiam ter deixado de ser pagão. Tiveram José na maior e mais poderosa autoridade daquele lugar. Tiveram o povo hebreu, poderiam ter se convertido com as histórias dos hebreus, com a história de José, mas endureceram o coração. E Deus faz isso. Quando ele vem com justiça e juízo, não tem como correr dele. Não tem como fugir. Então vamos clamar pela sua misericórdia. Clama comigo. Deus, visita o meu coração agora. Amém, Jesus. E de cada um desses amados irmãos que estiveram comigo. Onde está duro, Senhor? Onde está difícil, nos ajuda. Tem muitos que nem escutam as lives, Senhor. Estão com o coração tão endemoniado, tão perturbado, tão terreno, que nem as lives escutam. Uns por motivo de força maior a gente entende, mas muitos estão tão malignos, o coração está tão perverso que não consegue ficar diante de uma live e ouvir a voz de Deus. Mas eu vou profetizar aqui. O Senhor manda dizer: eu vou bradar. O me brama vavassuhai. Vou repetir, diz o Senhor: eu vou bradar. Sabe o que significa bradar? Deus vai gritar, bradar em alta voz, em alto e bom som, e ai daqueles que não estiverem prontos para ouvi-lo, porque o bradar de Deus é para os meus, diz o Senhor. O bradar de Deus é para a minha igreja, o bradar de Deus é para o meu povo. Assim como Deus guardou Israel no Egito, Deus vai guardar seu povo aqui nesta terra, seu povo que chama pelo seu nome, que se humilha diante dele, que glorifica seu nome. Eu vou repetir. Faça o que tem que fazer enquanto é tempo, meu irmão. Você não fez nada para Deus, irmã. Você não fez nada para Deus. Você só prometeu para Deus. O Senhor só prometeu para Deus. Os senhores só prometeram para Deus. Só prometeram, não fizeram nada. Não vai dar mais tempo. Acorda enquanto o Senhor estiver aqui. Não tenho mais nada que falar. Anda, sumai, quebinaste. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor tenha aberto a sua mente e o seu coração. A sua perversidade não vai ser tida como inocência. E nem tampouco como posso dizer para você: ele não sabia. Não existe isso para Deus. Tá? O ímpio não permanecerá na congregação do justo. Isto é terreno e é divino. Nenhum ímpio vai entrar na Nova Jerusalém. Na congregação dos justos que cantarão o Santo Deus e com os santos anjos, o ímpio não vai entrar. E aquele que pratica impiedade, ele pode ter 30 anos de igreja, ele pode ser pastor, pode ser bispo, apóstolo, ele pode ser diácono, pode ser o que for. Se ele pratica impiedade, não tem lugar para ele no céu. Que Deus te abençoe. Fica aí para a sua reflexão. Um grande beijo. Fique na paz do Senhor.